Então, pessoal, boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando direitinho. Estão direitinho. Ó, pessoal, hoje a gente vai ver sobre potência, tá? Então, potência, sempre associe potência à multiplicação, certo? Multiplicação e, além disso, né, a gente vai ter um número elevado a uma potência. Essa potência aqui, ela é chamada de expoente. E o número 7 aqui é a nossa base, certo? Para a gente lembrar das coisinhas. Ó, o expoente quer dizer as repetições, ou a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Por exemplo, 7 elevado a 2 significa que é 7 duas vezes. Como assim, prof? Ó, 7 vezes 7, certo? Então, 7 vezes 7 é 49. Não é 14, tá? Não é para fazer 7 vezes 2. Não. É 7 duas vezes. Tá? A mesma coisa para um outro número. Se eu tivesse, ó, 5, 15 ao quadrado. Seria 15 vezes 15, certo? E 15 vezes 15 dá quanto? Isso mesmo. Dá 225, certo? Não é para fazer 15 vezes 2. Dá 30 não, hein? Lembra só, lembra disso. É sempre as repetições e é multiplicação. Então, você vai multiplicar a quantidade de vezes. Ó, tem duas vezes, então é 15 vezes 15. Por exemplo, 2 ao cubo não é 6, é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 4 vezes 2, 8. Tá? E agora a gente vai ver algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente vê, tá? São produtos da mesma base, tá? 2 à quinta vezes 2 à quarta. Certo? O que, é que a gente faz? A gente repete a base não vai deixar de ser 2, nem aqui nem na China. Então, 2. E agora a gente soma, ó, esse expoente mais esse expoente. 5 mais 4, certo? E isso dá 9. 2 elevado a 9. Certo? Por exemplo, podem ter também com sinais negativos. Pode ter, ó, 7 elevado a menos 2 vezes 7 elevado a menos 5. O que é que tu vai fazer? A mesma coisa, você vai somar do mesmo jeitinho. Você vai somar esse expoente mais esse expoente. Então, ficaria, ó, vou repetir o 7, que não deixou de ser 7, e vai ficar, ó, menos 2 mais menos 5. Mais com menos dá menos, menos 2 menos 5 dá menos 7. Então, ó, ficaria 7 elevado a menos 7, tá? Então, sempre repete, soma, né? Sempre soma os dois expoentes. Não confunde, tá? Pega os dois expoentes bonitinho e soma, tá? Mesmo que tenha que fazer, nesse caso, jogo de sinal, tá? Vamos lá para a segunda propriedade. Lembra que eu falei sobre as operações inversas, né? Então, se na multiplicação a gente somou, na divisão a gente vai, isso mesmo, dividir. Tá? Então, se eu tivesse aqui, ó, 7 ao quadrado, dividido por 7 à quinta. Então, o que é que eu faço? Vou repetir a base, tá? Não vai deixar de ser 7. E vou subtrair os expoentes, o primeiro expoente menos o segundo. Lembra de pegar o expoente todo. Então, vai ficar 2 menos 5. Tem R$2, está devendo 5, vai ficar devendo 3. Então, é 7 elevado a menos 3. Beleza? Então, esse aqui é 125 elevado a menos 5, dividido por 125 elevado a menos 7. Então, a gente vai fazer a mesma coisinha, do mesmo jeitinho. Vou repetir o 125, que ele não vai deixar de ser 125, nem aqui nem na China. E vou pegar esse expoente menos esse expoente. Não esquece do sinal, pelo amor de Deus, senão tudo muda. Então, ó, vai ficar menos 5 menos 7. Menos com menos dá mais, menos 5
mais 7, tá devendo 5 e tem 7 reais. Vai ficar com 2 reais. Então, vai ficar 125 elevado a 2. Beleza? Agora, a gente vai ver uma outra propriedade. Certo? Que propriedade vai ser essa? A propriedade da multiplicação elevada a 1 expoente. Certo? Você pode fazer 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Você pode botar os expoentes para dentro dos números. Ou simplesmente você pode fazer 6 ao cubo. Vai dar o mesmo resultado. Certo? 3 ao cubo é 27. 27 vezes 8. E aqui, quanto é 27 vezes 8? Deixa eu ver aqui. Dá 216, certo? Então, aqui eu daria 216. E 6 ao cubo daria 36 vezes 6 também, que é 216. Vocês veem qual é o jeito mais conveniente para vocês. Aí, como exercício, ó. 7 vezes 5 elevado a quarta, certo? E na outra, como é que seria? Né? O que é que eu faria? Eu iria pegar, ó, ter um número elevado a um expoente negativo, certo? Então, para tu não esquecer mais, sempre que não tiver nada embaixo de um número, sempre tem um número 1, tá? Então, o que é que tu faz? Se tem esse expoente negativo, tu vai inverter, né? Um tá embaixo, vai ficar em cima, e o expoente vai ficar, ó, positivo, certo? Então, vai ficar 1 sobre 7 vezes 7, que é igual a 1 sobre 49, tá? Aí aqui fica como exercício, ó, 3 sobre 7 elevado a menos 2 e 5 sobre 9 elevado a menos 3, tá? E outra coisa, ó, todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Professora, sério? É, porque não é ele uma vez, então é só te repetir, ó, ele uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, certo? Então, o número elevado à potência 1 é sempre ele mesmo, tá? E a outra é qualquer número elevado à potência 0. Qualquer número elevado à potência 0, 5 elevado a 0, 10 elevado a 0, 500 elevado a 0. Era para ser um 0 aqui, gente. Me empolguei, botei um 2. Mas, ó, qualquer número elevado a 0 sempre, sempre vai dar 1. Beleza? Isso é uma coisa que é sempre. Uma outra coisa também tem, tá? É, por exemplo, raiz de um número, certo? Sempre, sempre, sempre também, que não tiver nada, tiver desse jeitinho aqui, ó, significa que essa raiz é raiz quadrada. E quando não tiver nenhum expoente visível aqui, significa que é 1. Isso é tudo implícito, tá? Aí, vê só. Vou desenhar um solzinho aqui. Para quê? Para ligarem na regrinha que eu vou fazer aqui, ó. O 3, ele não vai deixar de ser 3, nem aqui, nem na China. Então, eu vou repetir o 3. Tá? Quem é que está no Sol? Quem é que está levando as radiações? O 2 ou o 1? Isso mesmo, o 2. Então, eu vou colocar o bichinho aqui ó, na sombra. E o 1 que estava na sombra, eu vou colocar ele no Sol, exposto. Certo? Então, a gente, convertendo o número em raiz para um número de potência, ficaria 3 elevado a 1 sobre 2. Certo? Aí, outra coisa. Se eu tiver aqui, ó, eu também posso fazer o caso inverso. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês fazerem, tá?
raiz cúbica de 71 elevado ao quadrado, vocês fazem aí. E eu posso também fazer o inverso, se eu tiver um número 125 elevado a 5 terços. Eu faço a mesma coisa, eu gosto de desenhar sozinho porque eu não esqueço. Certo? Então, se não tem raiz, vai aparecer raiz de alguém. O número vai ser agora 125. Aí se liga só, a gente vai ver quem é que está no Sol. O 5. Vou dar-lhe aqui na sombra. E o 3 que está na sombra, vou dar-lhe aqui no Sol. Certo? Se liga aqui nesse exemplo aqui. 79 elevado a 11 sobre 4. Façam aí. Certo? E essas são as propriedades mais importantes, tá? E outra propriedade que teria também, que tem, na verdade, seria quando tivesse... Sempre que vocês veem isso, né, uma divisãozinha, vocês resolvem o que primeiro? Resolve primeiro parênteses, certo? Ficaria, ó, 3 vezes 4 ficaria 12, elevado a 3, dividido por 3 ao quadrado. Certo? Então, ó, ficaria 12 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui vocês fazem a continha, certo? Mas lembrem sempre de resolver os parênteses. Aí aqui, ó, tem alguns exercícios, tá? Isso aí eu vou deixar a critério de vocês tentarem fazer e qualquer dúvida a gente pode fazer na próxima aula, tá? Tem alguns exercíciozinhos aqui, mas eu vou dar uma dica, ó. Por exemplo, aqui, ó, tu vai resolver primeiro o parênteses, depois esse parênteses. Aí assim tu vai resolver essa parte que está no colchetes, para depois dividir por essa segunda parte aqui. Esse daqui a gente fez um parecido, né? Só que esse número está bem grandão, mas a ideia é a mesma. Aqui, ó, ele fala que ele quer saber o valor dessa expressão utilizando x igual a 4 e y igual a 2. Então, onde tem x, tu vai colocar menos 4. Então, por exemplo, seria 20 elevado a menos 4 elevado à terceira. Ó, onde tem x, eu coloco 4. Só que x está elevado à terceira. Beleza? E onde tem y, tu coloca 2. Tá? E aqui, por exemplo, menos 2 elevado a quarta, 2 elevado a 4 são iguais ou diferentes? Vê só. Quando eu tenho um número e ele está entre parênteses e ele é negativo, elevado a uma potência par, significa que ele sempre vai ser positivo. Então, isso aqui, no final, vai dar um valor positivo. Nesse aqui, não. Nesse aqui, ó, é 2 elevado à quarta. E esse valor vai dar para a gente o quê? Um sinal, um resultado com um sinal negativo, certo? Então, eles são diferentes, mas tentem aí analisar, pensar um pouquinho, tá? Que a gente pode estar vendo na próxima aula. E aqui tem uma questãozinha, meus bem, do Enem, isso mesmo. Uma questãozinha do Enem sobre potência. Tá? Então, vamos colocar o para pensar, ler o enunciado com calma e a gente faz na próxima aula. Beleza? Um cheiro e até a próxima aula.